Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Estaremos lendo os versos de número 47 e 48. A Bíblia Sagrada diz assim: E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: O que precede um milagre? Bem, nós vamos observar que Jesus Cristo, ele havia seguido para Jericó e nesse momento Jesus Cristo agora já está retornando. E nos fala o texto sagrado que havia um cego que encontrava-se à beira do caminho, fazendo aquilo que era de costume, pedir esmolas. Esse cego chamava-se Bartimeu. O máximo que nós temos de relato em relação à sua pessoa é que ele era filho de alguém por nome de Timeu. E nós vamos aprender algumas coisas com a história do cego Bartimeu, que com toda a absoluta certeza servirão para motivação a cada um que ouve essa mensagem nesse dia. A primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus, quando ele saía de Jericó, ele estava acompanhado de uma grande multidão. E evidentemente que multidão faz barulho, as pessoas conversam muito, e há assuntos paralelos. Então Jesus era muito popular. E o texto sagrado vai nos falar que esse filho de Timeu, ele estava sentado à beira do caminho, e quando ele ouve falar que era Jesus o Nazareno, esse homem então ele se põe a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então percebamos que Bartimeu, ele certamente ele escutou um murmurinho de que Jesus estava passando por ali, mas com toda a certeza ele também escutava a voz de outras pessoas. O fato dele enfrentar a cegueira o colocava numa situação tanto delicada, e ele sabia que ele precisaria se colocar num aspecto em que ele pudesse ser ouvido. A sua voz precisaria se destacar em detrimento à voz daquela multidão. E isso vai motivar o Bartimeu a gritar cada vez mais para que ele pudesse ser ouvido por Jesus. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto sagrado é a fé desenvolvida por esse homem. Esse homem não enxergava, mas esse homem ouvia muito bem. E a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Certamente Bartimeu já havia escutado algo a respeito da pessoa de Jesus, dos seus milagres, dos seus feitos. E isso motivou Bartimeu a ter fé, de gritar, de insistir para que Jesus tivesse misericórdia de Bartimeu. No entanto, o que aconteceu e logo em seguida com Bartimeu é o que muitas vezes acontece com a maioria das pessoas nos nossos dias. A Bíblia Sagrada vai nos falar que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós podemos aprender aqui num segundo lugar é que muitas vezes não vão faltar obstáculos, muitas vezes não vão faltar pessoas que tentem fazer com que a sua motivação cesse. Vão tentar bloquear a sua fé, vão tentar bloquear os seus meios, vão tentar impedir que você tenha essa ligação com Deus, tenha essa atitude de buscar a Deus, de clamar a Deus, de demonstrar fé. E as pessoas que, por sinal, acompanhavam Jesus aqui são o primeiro empecilho. Então vamos observar que essas pessoas que vão falar para esse homem se calar. Mas eu acho fantástico a atitude de Bartimeu, porque esse homem ele não se cala, pelo contrário,
Bartimeu insiste em clamar cada vez mais. Aquele homem tinha uma fé persistente. Aquele homem mostra um exemplo para mim e para você, que nós precisamos persistir naquilo que nós estamos buscando. Muitas pessoas desistem com muita facilidade daquilo que almejam, do seu sonho, mas esse homem nos mostra que ele persiste, que ele não dá ouvidos àqueles que tentam intimidá-lo, mas que ele tinha certeza do que queria. E nós precisamos ter convicção. Ele tinha. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que pelo fato de cada vez mais ele gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus para junto com toda aquela multidão e Jesus vai dar ordem para que chamassem o Bartimeu. E então as pessoas ali vão ao encontro do Bartimeu, chamam e falam para ele, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então vamos observar que Bartimeu ele não apenas gritou, ele não apenas insistiu, persistiu, mas ele teve, sobretudo, atitude. E Bartimeu ele vai lançar de si a capa que ele tinha, ele se levanta e ele vai ter com Jesus. E percebam aqui uma terceira lição. Não é Jesus que vai ao encontro de Bartimeu, mas é o Bartimeu que vai ao encontro de Jesus. É ele que vai ao encontro do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus deveria ir ao encontro daquele cego, aquele cego poderia agir como um coitadinho, mas pelo contrário. Junto com aquelas pessoas que certamente o guiavam, é ele que vai ao encontro do milagre dele. É ele que tem a ação para buscar seu milagre. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai fazer para ele uma pergunta que mudaria a sorte de Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Às vezes, Jesus está te perguntando nesse momento, o que você quer? E quando Jesus pergunta o que você quer, não é que ele não sabe. O que Jesus está tentando fazer com você é motivar você a ter uma atitude de expressar, de mostrar altruísmo, de mostrar motivação, de mostrar convicção daquilo que você quer. E é quando Bartimeu vai dizer, eu quero ver. E Jesus, então, naquele instante, vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Percebam algo. A tua fé te curou? Não, a tua fé te salvou. Porque Jesus percebeu, antes de tudo, a fé que aquele homem tinha. A fé de Bartimeu não só o cura, como também o salva. E depois disso, aquele homem, imediatamente, ele torna a ver e ele passa a ser um seguidor de Jesus. Que nesse dia você possa olhar para esse texto e possa perceber que Jesus deseja fazer uma obra completa na sua vida, dar o milagre que você precisa. E em seguida, você, num ato de gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, ter uma atitude de se colocar de pé, sair da situação de prostrado que você se encontra e poder seguir nos passos desse Deus que é capaz de operar o grande milagre que você tanto espera nesse dia. Que Jesus Cristo abençoe o seu dia, dando a você uma visão espiritual. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.